Olá a todos, meu nome é Fabiano, sou um focolarino, atualmente aqui na Mariápolis Gineta, sou formado em Direito e atuo como advogado. Dando continuidade aos nossos estudos sobre a encíclica do Papa Fratelli Tutti, hoje queremos abordar o capítulo 5, que tem como título A Política Melhor. Mantendo sempre o enfoque da encíclica, que é a fraternidade e a amizade social, Papa Francisco destaca neste capítulo o aspecto da política, colocando em relevo os valores que devem permear o agir político, na perspectiva da política melhor, a política colocada ao serviço do verdadeiro bem comum. Traz para análise e aprofundamento termos como popular, populismo, liberalismo, relação política e economia, âmbito internacional, caridade social, os aspectos de uma política exercida com amor e verdade, que integra, reúne, comporta sacrifícios e produza resultados efetivos. Nas exatas palavras do Papa, penso numa política salutar, capaz de reformar as instituições, coordená-las e dotá-las de bons procedimentos que permitam superar pressões e inércias viciosas. Ao longo do 5º capítulo, constituído de 44 parágrafos, de forma clara, sintética, objetiva, Francisco nos chama a uma tomada de consciência da relevância e necessidade da boa política, destacando a importância do ser humano e dos povos. Chama a atenção para o uso de formas populistas e demagógicas, que age ainda que de forma velada, em detrimento do interesse de todos, especialmente os mais frágeis e vulneráveis. Destaca a necessidade de implantar um projeto compartilhado, partindo de objetivos comuns para além das diferenças, característico da democracia, do governo do povo. O Papa coloca em relevo o significado da pertença, ou seja, pertencer a um povo e fazer parte de uma identidade comum formada por vínculos sociais e culturais. E isto não é algo de automático, muito pelo contrário, é um processo lento e difícil, rumo a um projeto comum. Há líderes capazes de exprimir o sentir do seu povo, atuar de forma a aglutinar, contribuir para a construção de projetos duradouros de transformação e crescimento. Todavia, existe também aqueles que instrumentalizam para obtenção de interesses pessoais ou de grupo, visando perpetuar-se no poder. Francisco explica a necessidade de mudanças que efetivamente possam sanar as desigualdades, assegurar um desenvolvimento econômico sustentável e que os auxílios emergenciais devam ser apenas respostas provisórias. Ressalta a importância do trabalho. A encíclica exprime: a política não pode renunciar ao objetivo de conseguir que a organização de uma sociedade assegure a cada pessoa uma maneira de contribuir para as suas capacidades e o seu esforço. Ser verdadeiramente popular, porque promove o bem do povo, é garantir a todos a possibilidade de fazer germinar as sementes que Deus colocou em cada um, as suas capacidades, a sua iniciativa, as suas forças. O Papa contrapõe a caridade a uma visão liberal individualista, destacando que a caridade implica um caminho eficaz de transformação da história, que exige incorporar tudo: instituições, direito, técnica, experiência, contribuições profissionais, análise científica, procedimentos administrativos. A verdadeira caridade é capaz de incluir tudo isso na sua dedicação. E se deve expressar no encontro de pessoa a pessoa, também consegue chegar a uma irmã, a um irmão,
distante e até desconhecido, através dos vários recursos que as instituições de uma sociedade organizada, livre e criativa são capazes de gerar. A resposta aos desafios presentes, especialmente para ir ao encontro dos abandonados, implica abrir-se às várias possibilidades. O amor ao próximo é realista e não desperdiça nada que seja necessário para uma transformação da história que beneficie os últimos. Às vezes, deparamo-nos com ideologias de esquerda ou pensamentos sociais cultivando hábitos individualistas e procedimentos ineficazes, porque beneficiam a poucos. Recordando o que nos disse Chiara, que não adianta mudar as estruturas, precisamos de homens novos, ou seja, não apenas alterar as estruturas, é necessário homens novos, com uma nova mentalidade, com um novo coração. Também Francisco destaca que há necessidade de mudança nos corações humanos, nos hábitos e no estilo de vida. No número 167 da encíclica está escrito: a tarefa educativa, o desenvolvimento de hábitos solidários, a capacidade de pensar a vida humana de forma mais integral, a profundidade espiritual são realidades necessárias para dar qualidade às relações humanas, de tal modo que seja a própria sociedade a reagir face às próprias injustiças, às aberrações, aos abusos dos poderes econômicos, tecnológicos, políticos e midiáticos. Há visões liberais que ignoram este fator da fragilidade humana e imaginam um mundo que corresponda a uma determinada ordem que poderia, por si só, assegurar o futuro e a solução de todos os problemas. Nesta perspectiva, convida a participação de todos, onde cada um encontra espaço para se expressar e doar o próprio conhecimento e experiência. Por exemplo, como ocorre com os movimentos populares. Todos temos algo a contribuir, indivíduos, associações, movimentos. Existe um comprometimento. Não é possível mais aguardar alguém ou uma instituição que resolva os problemas. É necessário um comprometimento de toda a sociedade. O Papa destaca que, mesmo após a crise econômica mundial, vivenciada em 2007 e 2008, as medidas tomadas levaram para um maior individualismo, menor integração, maior liberdade para os que são verdadeiramente poderosos e sempre encontram maneira de escapar ilesos. Ou seja, mesmo diante de uma crise mundial que abalou o sistema econômico, que demonstrou que as estruturas até então vigentes não eram suficientes para assegurar o atendimento a questões básicas e fundamentais da sociedade, mesmo assim o Papa destaca que não houve uma mudança substancial. Ressalta a necessidade de termos uma família de nações, reforçar organismos como a ONU, fortalecer acordos multilaterais. Ele evidencia a importância e a necessidade da política. Entre outros, coloca as seguintes perguntas: poderá o mundo funcionar sem política? Poderá encontrar um caminho eficaz para a fraternidade universal e a paz social sem uma boa política? Vivemos períodos em que ouvimos discursos rechaçando a política. No entanto, a política faz parte da nossa sociedade, especialmente uma sociedade democrática. O que precisamos de fato combater é a má política, são os desvios, as corrupções, mas não a política em si. No número 178 da encíclica consta: perante tantas formas de política mesquinhas e fixadas no interesse imediato, lembro que a grandeza política mostra-se quando, em momentos difíceis,
Se trabalha com base em grandes princípios e pensando no bem comum a longo prazo. O poder político tem muita dificuldade em assumir este dever num projeto de nação. E mais ainda, num projeto comum para a humanidade presente e futura. Pensar nos que hão de vir não tem utilidade para fins eleitorais, mas é o que exige uma justiça autêntica, porque, como ensinaram os bispos de Portugal, a terra é um empréstimo que cada geração recebe e deve transmitir à geração seguinte. Quanto ao valor da política, Francisco destaca: um indivíduo pode ajudar uma pessoa necessitada, mas quando se une a outros para gerar processos sociais de fraternidade e justiça para todos, entra no campo da caridade mais ampla, a caridade política. Trata-se de avançar para uma ordem social e política, cuja alma seja a caridade social. Convido uma vez mais a revalorizar a política, que é uma sublime vocação e uma das formas mais preciosas de caridade, porque busca o bem comum. Cita os seguintes exemplos. Alguém ajuda um idoso a atravessar um rio, e isto é caridade primorosa. Mas o político constrói-lhe uma ponte, e isto também é caridade. É caridade se alguém ajuda outra pessoa fornecendo-lhe comida, mas o político cria-lhe um emprego, exercendo uma forma sublime de caridade que enobrece a sua ação política. Chiara Lubich também falou do amor político. Assim expressou: a função do amor político, de fato, é criar e preservar as condições que permitem a todos os outros amores florescerem. O amor dos jovens que querem se casar e precisam de casa e de trabalho. O amor de quem quer estudar e precisa de escolas e de livros. O amor de quem se dedica à própria empresa e precisa de estradas, de ferrovias, de normas seguras. A política é o amor dos amores, que faz com que as pessoas colaborem entre si, fazendo as necessidades interagirem com os recursos, os questionamentos com as respostas, infundindo a confiança de uns nos outros. O item 185 da encíclica expressa: a caridade precisa da luz da verdade, que buscamos constantemente, e esta luz é simultaneamente a luz da razão e a da fé, sem relativismos. Isso supõe também o desenvolvimento das ciências e a sua contribuição insubstituível para encontrar os percursos concretos e mais seguros para alcançar os resultados esperados. Com efeito, quando está em jogo o bem dos outros, não bastam as boas intenções, mas é preciso conseguir efetivamente aquilo de que eles e seus países necessitam para se realizar. E prossegue no item 188. Isto demonstra a urgência de se encontrar uma solução para tudo o que atenta contra os direitos humanos fundamentais. Os políticos são chamados a cuidar da fragilidade dos povos e das pessoas. Cuidar da fragilidade quer dizer força e ternura, luta e fecundidade, no meio de um modelo funcionalista e individualista que conduz inexoravelmente à cultura do descarte. Significa assumir o presente na sua situação mais marginal e angustiante e ser capaz de ungí-lo de dignidade. Embora acarrete certamente imenso trabalho, que tudo se faça para tutelar a condição e a dignidade da pessoa humana. O político é operoso, é um construtor com grandes objetivos, com olhar amplo, realista e pragmático, inclusive para além do seu próprio país. As maiores preocupações de um político não deveriam ser as causas para uma descida nas sondagens, mas por não encontrar uma solução eficaz para o fenômeno da exclusão social e econômica, com suas tristes consequências de tráfico de seres humanos, tráfico de órgãos e tecidos humanos, exploração sexual de meninos e meninas, trabalho escravo, incluída prostituição, tráfico de drogas e de armas, terrorismo e criminalidade internacional organizada. Tal é a magnitude destas situações e o número de vidas inocentes envolvidas que devemos evitar qualquer tentação de cair no nominalismo declamatório, com efeito tranquilizador sobre as consciências.
Devemos ter cuidado com as nossas instituições, para que sejam realmente eficazes na luta contra estes flagelos. Consegue-se isto aproveitando de forma inteligente os grandes recursos do desenvolvimento tecnológico. E para concluir, faço um convite e leio o último trecho relativo a esse capítulo. É o número 197. Vista desta maneira, a política é mais nobre do que a aparência, o marketing, as diferentes formas de maquilhagem mediática. Tudo isto semeia apenas divisão, inimizade e um ceticismo desolador incapaz de apelar para um projeto comum. Ao pensar no futuro, alguns dias as perguntas devem ser: para quê? Para onde eu estou realmente apontando? Passados alguns anos, ao refletir sobre o próprio passado, a pergunta não será: quantos me aprovaram? Quantos votaram em mim? Quantos tiveram uma imagem positiva de mim? As perguntas, talvez dolorosas, serão: quanto amor coloquei no meu trabalho? Em que fiz progredir o povo? Que marcas deixei na vida da sociedade? Que laços reais construí? Que forças positivas desencadeei? Quanta paz social semeei? Que produzi no lugar que me foi confiado? Eis a reflexão, eis o convite que o Papa nos faz nessa perspectiva da vivência da política na fraternidade e na amizade social. Convido a todos a lerem na íntegra, pois vale a pena. Obrigado.